E aí, galera de BH, tudo certo? Quem nunca ouviu falar que TDAH é só falta de uma chinelada bem dada, que atire o primeiro controle remoto? Brincadeiras à parte, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, ainda é motivo de muito papo furado por aí. Tem gente que acha que é frescura, desculpa esfarrapada, coisa de criança. É cada rótulo que só vendo. E o pior é que o povo adora falar o que não sabe, sem ter ideia do que a gente passa com essa condição. Mas me conta, quem nunca se sentiu boiando no próprio mundo, com a cabeça a milhão, pulando de um lado para o outro sem conseguir focar em nada? No fim das contas, será que esse tal de TDAH não é mais comum do que a gente imagina? Neste vídeo, vamos desvendar esse mistério e acabar de vez com as lorotas que falam sobre o TDAH. Prepara o cafezinho, porque o papo vai longe. Essa aqui é clássica. Se eu ganhasse um pastel de feira cada vez que ouço essa frase, era rolando na grana igual o pão de queijo no Mercado Central. Mas vamos lá, gente. Vamos acordar para a realidade. TDAH não é escolha, e muito menos falta de educação. É como se o seu cérebro fosse um carro de corrida, daqueles que a gente vê lá no Autódromo Internacional, sabe? Motor tinindo, mas com um probleminha no freio e na direção. Ele funciona diferente, com os tais dos neurotransmissores, tipo a dopamina e a noradrenalina, meio desregulados. É como se faltasse aquele ajuste fino que a gente faz no carro antes da corrida. E isso, meus queridos, não se resolve no grito ou na bronca. Imagina só, você tá lá, tentando prestar atenção naquela aula super importante, mas parece que tem um pernilongo teimoso zumbindo no seu ouvido sem parar. Chato demais, né? Agora multiplica esse pernilongo por 1000, coloca um pouco de ansiedade, inquietação e pronto! Tá aí uma ideia do que a gente com TDAH enfrenta. Quem nunca ouviu aquela tia falar: "Ah, quando ele crescer, Sara"? Meus queridos, se o TDAH fosse igual a picolé de manga que derrete no sol, a vida seria bem mais fácil. A verdade é que o TDAH, na maioria das vezes, gruda na gente a vida inteira. Lógico que com o tempo, a gente aprende a lidar melhor com os sintomas, dá nossos pulos para contornar as coisas. Mas eles não somem do mapa como num passe de mágica. É como se a gente aprendesse a domar o galo dentro da gente, mas ele continua lá, pedindo atenção e cuidado. E tem mais. Tem gente que só descobre que tem TDAH depois de velho. Isso porque muitas vezes os sintomas se disfarçam de características da personalidade, tipo esquecimento, falta de organização ou atenção. Eles ajudam a equilibrar os níveis de neurotransmissores, tipo a dopamina, que, como a gente viu antes, são essenciais para ter atenção, foco e controlar os impulsos. S4. Media Group. Animation showing the central nervous system. Person feeling more focused and alert. Close-up of brain activity. Stock, distribute. Equally. Esses remédios agem lá no sistema nervoso central, como se dessem aquele trato que o cérebro precisa para funcionar redondinho. É como organizar a casa, sabe? Narrator. Media Group. Person organizing a cluttered room. Doctor writing a prescription. Person consulting with a doctor e stock, distribute equally. É claro que, assim como qualquer remédio, os que tratam o TDAH só podem ser usados com receita e acompanhamento de um médico, daqueles que manjam tudo do assunto. Mas pode acreditar, eles não são nenhum bicho de 7 cabeças. S4. Media Group. Doctor reassuring a patient. Person feeling relieved and smiling. Group of people looking calm and relaxed. Stock, distribute equally. Calma, gente, sem pânico. Respira fundo. Narrator. Media Group. Person taking a deep breath. Narrator speaking to the camera. Person looking contemplative and concerned. Stock, distribute equally. E chegamos naquele ponto que todo mundo tem medo de falar, o tal do remédio para TDAH. Se tem uma coisa que me tira do sério é essa história de que quem tem TDAH usa isso como desculpa para não fazer nada. Muito pelo contrário, meus amigos, a gente tem que se esforçar muito mais para dar conta do recado. É como sambar no carnaval com o pé cheio de bolha. Você até consegue sambar, mas exige muito mais garra, dedicação e principalmente superação. E outra, ter TDAH não significa que a pessoa não vai ter sucesso na vida. Muito pelo contrário, tem um monte de gente incrível por aí que, mesmo com as dificuldades do transtorno, correu atrás dos seus sonhos e chegou lá. Qual o segredo? Autoconhecimento, disciplina e, claro, aquela dose de criatividade para driblar os perrengues que aparecem no caminho. E aí, gostou do vídeo? Espero que ele tenha ajudado a desmistificar essa história de TDAH e a acabar com alguns preconceitos. Lembre-se, o TDAH é real e afeta a vida de milhões de pessoas no mundo todo.
Ter TDAH não é sinônimo de fracasso, e sim de uma forma diferente de ver e viver a vida. É ter a cabeça nas nuvens, mas os pés firmes no chão. É ser intenso, criativo e muitas vezes até um pouco bagunceiro, mas sempre autêntico. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com TDAH, lembre-se de tudo que a gente conversou aqui, entenda, acolha, respeite. Inscreva-se no canal Desafios da Mente Humana e descubra como lidar com o TDAH.